Hoje vamos aqui brincar às conversas. Estou eu com o meu colega Paulo, produtor, e com a Joana Rita Souza, que deveria estar agora à conversa com os miúdos, para falar de uma filósofa, não é, Sim, Joana? sim, E não se fala nunca em filósofos, é sempre em filósofos. Também é uma coisa, as mulheres estavam sempre resumidas à cozinha e pouco tempo tinham para o pensamento, não era, Joana? olha, eu desde há uns tempos para cá tenho estado assim, a investigar mais o papel das mulheres na filosofia, porque de facto, quando eu, eh, quando eu estudei na licenciatura, nós não estudávamos muitas mulheres filósofas, acho que se contava pelos dedos das mãos as mulheres filósofas Era. que eu estudei quando estive mesmo na faculdade e a trabalhar vários temas da filosofia. E então, isto como eu percebo que não há assim muita não há esta informação a correr como deveria, mas já há algumas pessoas a trabalhar neste apurar do papel das mulheres na filosofia. E eu ando assim um bocadinho tipo a fazer puzzles, a tentar encontrar informação e aqui e ali, porque Ah, felizmente com a internet conseguimos encontrar muita coisa, não é? Encontramos pessoas que estão a estudar isto no outro lado do mundo, que é uma coisa muito, muito, muito fixe. E então tenho andado aqui a fazer uma espécie de recolha de informação para conhecer algumas filósofas, e é muito engraçado perceber que, muito engraçado isto é, elas existiam e elas, ao contrário do que estás a dizer, nem todas estavam só na cozinha. Ou seja, a Hipácia de Alexandria, por exemplo, a Hipácia é uma filósofa que às vezes o nome dela se escreve como Hipátia, portanto podem encontrar por exatamente. Hipácia ou por Hipátia. Ela é uma neoplatónica, nasceu em 370 depois de Cristo, e consta, dizem aquilo que nos chega até agora, que ela não sei, eu não sei se ela cozinhava, mas eu não encontrei referências aos cozinhados dela, encontrei sim referências à forma como a Academia de Alexandria a elogiava na resolução de problemas. Portanto, ela era uma pessoa, era uma mulher muito reconhecida pelos seus pares, porque ela era uma das pessoas a quem se escrevia cartas a pedir ajuda, com quem se conversava e que teve um papel de destaque na cultura nesta altura, em que se calhar nós não imaginávamos mulheres na academia, na universidade nesta altura, 400 anos depois de Cristo, digamos assim. Às vezes o que acontece, o que a história nos conta, ou o que as histórias nos contam, é que como muito daquilo que fica de registros era efetivamente era feito por homens, e eram os homens Uhum. que tratavam muito dessa questão do registar, não, e escolhiam, entre aspas, o que é que ficava para a história. O papel da mulher era sempre assim um bocadinho, ainda que elas existissem, por exemplo, nos diálogos de Platão, há mulheres a dialogar, o que é muito interessante. Platão deu-lhes um lugar, mas Uhum. quando nós lemos parece nunca nos recordamos destas personagens, porque parece que ficam assim em segundo plano. Na Portanto, às vezes história da filosofia, a mulher do Platão tem tem um grande papel, não é? A mulher do Sócrates tem um grande papel, não é? tem, sim Exatamente. senhor, tem sim senhor. E há um podcast que eu agora estou a acompanhar, que é feito no Brasil, por várias pessoas, vários investigadores do Brasil, que eu vos recomendo se tiverem curiosidade, porque ouve-se muito bem, é uma conversa muito, muito leve sobre Como se filosofia. chama? Chama-se Uma Filósofa por Mês. Se pesquisarem no Instagram ou no Google vão lá chegar. Então é um podcast dedicado a falar precisamente do papel das mulheres na filosofia. Legal. E é muito interessante porque há um episódio em que as investigadoras refletem precisamente sobre o papel, como estavas a dizer, sobre o papel da mulher de Sócrates e da influência das mulheres nas escolas naquela altura, que não era assim tão nula quanto se possa pensar. Esta ideia de que as mulheres, sobretudo no tempo da Grécia clássica, de que as mulheres não tinham ideias ou não chegavam enfim, à posteridade, é contrariada por esta filósofa, não é, Joana? Sim, sabes, a Hipácia se calhar beneficiou do facto de ser filha de alguém que também se dedicava aos estudos. O pai dela escreveu e trabalhou geometria, matemática, portanto ela nasceu num contexto em que estar na academia ou estudar ou investigar era uma coisa perfeitamente natural, e não houve um impedimento que isso acontecesse, ou seja, como ela demonstrou essa vontade e essa disponibilidade essas competências, acabou por ter um papel muito importante, até na parte política da cidade, o que é muito interessante. É? Não sabia. Sim, Conta. ela,
ela não só trabalhou a questão ou seja, não só trabalhava a parte do ensino na academia, mas ela era conselheira e estava muito envolvida na parte política, tanto que ela acaba por ser assassinada, precisamente porque nesta altura uma guerra, digamos assim, uma guerra aberta entre o paganismo e o cristianismo. Digamos que a morte dela serviu um bocadinho como ponto de afirmação nesta guerra. Há um filme até que retrata muito bem isso, que é um filme que se chama Ágora, que retrata muito a vida da Hipácia o momento de agitação que se vivia em Alexandria nesta altura. E é a parte triste disto tudo, para além da senhora ter falecido, não é? É que nós não nos chegaram obras dela, portanto aquilo que nos chega são coisas que pessoas diziam sobre ela, que às vezes é um dos trabalhos que se faz na filosofia, sobretudo quando queremos estudar filósofos mais antigos, sobretudo antes de Cristo, é andarmos aqui, sabemos, as nossas fontes são textos secundários ou terciários, ou seja, alguém que escrevia sobre o que aquela pessoa escreveu, ou sobre o que aquela pessoa dizia. Portanto, temos este problema de fontes que é sempre, para quem gosta desta investigação arqueológica, é um desafio, não é? Mas pronto, mas depois tem que se ter muito cuidado em fazer a verificação e ver de onde é que vêm as coisas. Pronto, então Hipácia teve azar com os cristãos, não é? Que a consideravam mais ou menos uma bruxa, não é? Mas deixou um grande legado da filosofia. Quais foram, assim, as principais ideias que ela deixou, ou pelo menos, quais foram aquelas que ela questionou? Olha, o que é interessante é que ela trabalhou não só por pensamento próprio, mas teve algum trabalho em comentário de algumas obras de pessoas de referência da altura, e editou uma obra de Ptolomeu, ou seja, foi responsável por uma obra Almagesto, que ainda é uma obra, ainda é a edição que ela fez, ainda é a edição que está hoje que hoje se utiliza. Vai sendo editada, exatamente. Exatamente. Ela teve um papel muito importante também na parte na matemática, na geometria, e consta que ela terá tido uma influência na criação do instrumento que nós conhecemos, que é o astrolábio. Ela também estudava astronomia, nesta altura era muito comum as pessoas que estavam na academia estudarem várias disciplinas, ou seja, estavam filosofia, estavam matemática, estavam medicina, estavam várias áreas. Ela, de facto, ela muitas vezes era consultada ou seja, ainda que ela não tivesse sido a criadora por excelência, ou digamos assim, que na patente ficasse o nome unicamente dela, o que acontece é que os geómetras da altura, os matemáticos, as pessoas que estavam a estudar astronomia, consultavam-no muito, usavam, porque ela era conhecida. Há até eu encontrei uma frase numa das pesquisas que fiz, que ela era conhecida por ser ótima a resolver problemas, ou seja, quando alguém tinha um problema de que ordem for, consultava a Hipácia, ou escrevia-lhe uma carta, ou ia ter com ela à academia, aos espaços públicos onde se trabalhava, onde se pensava, e ela, ou seja, ela pode não ter sido a criadora, admite-se aqui esta questão, mas admite-se que ela pode ter sido influente na forma como se resolviam problemas e como se criavam coisas, porque ela de facto era uma espécie de consultora dos problemas na altura. Portanto, ela teve um papel não só a nível de pensar, não é? Ou seja, também para desmistificar aqui que a filosofia só serve para pensar coisas que ficam escritas num livro. Ela teve um papel verdadeiramente ativo, e acho que isso é de muito valor, e por isso é que eu ando aqui a investigar um bocadinho mais sobre a Hipácia. Se quiserem saber um pouquinho mais sobre Hipácia de Alexandria, há um filme de 2009, é um filme de Alejandro Amenábar, que se chama Ágora, e exatamente é um filme que põe em questão, em que põe assim cenas no centro. É um filme bonito, ainda por cima com a bonita atriz Rachel Weisz, se me permite o mito, e muito boa atriz, mas é um filme onde falam exatamente da personagem de Hipácia e desta questão ciência, religião e filosofia, que ela muito bem pôs e que acabou agredida e morta pelos cristãos, que não gostaram muito da liberdade que ela dava ao pensamento e pelo facto possivelmente até de ser mulher, não é? Que se metia nas coisas dos homens. Eu acho que ali o problema foi mesmo ela ter apanhado uma luta, ou seja, um forte conflito entre o paganismo e o cristianismo. Exatamente. E ela acabou por ser um alvo a bater precisamente porque ela tinha ou seja, ela apoiava ou era uma espécie de consultora ou tinha boas relações
com aquilo que seria, na altura, o prefeito ou o presidente da Câmara lá do sítio, digamos assim, e como ela tinha boas relações com ela, acabou por ser um alvo, O alvo a bater. um alvo a bater. De Mas muito que se aquilo perdeu, do que ela tinha escrito, acho que se perdeu como muitos filósofos e como muitos escritos que poderiam hoje ser muito úteis, do que se perdeu na Biblioteca de Alexandria, creio. exatamente, exatamente, Reza a história, não é? é Que, verdade. ao que viste, muito Perdeu-se do que ela tudo. escreveu perdeu-se tudo na Biblioteca de Alexandria. Ficaram alguns trabalhos dela sobre filosofia, mas tu, como filósofo, o que é que ela te inspirou? O que é que fica como inspiração é, para já, o lado de ativo que ela tinha na sociedade, ou seja, o facto de ela ser uma pessoa que ajudava proativamente, que contribuía para resolver problemas. Eu acho que isso é muito importante, é esse lado. E depois o facto dela de ser, ter sido uma professora, portanto, alguém que ensinava e que, ou seja, que não se limitava só a pensar, mas também a partilhar aquilo que conhecia com os outros. Eu acho que isso para mim é sempre, como eu gosto, sou uma fã do ensino e do aprender, isto para mim são assim se calhar dois pontos que me inspiram muito nesta figura da Hipácia de Alexandria.